Começar a gravar. Vamos fazer nossa oração para a gente começar bem o nosso dia. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Paizinho, por mais essa sexta-feira abençoada. Nós estamos prontos para aprender mais do Senhor e prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde que temos, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, Paizinho. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor fique conosco nesta manhã, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que através dessa aula de hoje, as crianças venham ser abençoadas cada vez mais e que elas venham aprender um pouco mais sobre o teu amor e o teu cuidado conosco. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Pessoal, também hoje eu queria também deixar aberto para vocês, quem tiver pedido de oração, quiser fazer algum pedido de oração, quiser mandar no bate-papo aqui, pode mandar, tá bom? Não precisa falar aqui na aula, só se você quiser. Aí manda aqui no bate-papo, tá bom? Que a Pro vai colocar em oração, e aí a gente ora também no final. Aqueles que quiserem, a gente pode orar, tá bom? Deixa eu colocar aqui o nosso versículo de hoje. Estão com o caderno? Peguem o caderno para copiar o versículo, tá bom? Aqui na tela cheia. Amém, Arthur. Vamos lá. Bom, o nosso versículo da semana, ele está lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 16, tá? E diz assim, olha: não deixem de fazer o bem e ajudar aos outros. E aí eu vou ler ele na íntegra, tá? O que está dizendo no versículo todo, que aqui a gente pegou só a parte principal do versículo, mas eu quero ler para vocês o versículo todo, porque tem algo importante aí que o Senhor tem para nós, tá? Ó, diz assim no versículo 16, né? Ele todinho assim, ó. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis a Ele, ao Senhor, tá? Então, Paulo está dizendo aos Hebreus, né? Essa carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, e ele diz que nós precisamos sempre ajudar o próximo, né? Ajudar as outras pessoas, fazer o bem, né? Às vezes isso nos custa tempo, nos custa dinheiro, né? Fazer o bem para as pessoas, custa disposição, né? Nós deixarmos de fazer algo para nós e fazermos para o outro. Então, é um sacrifício, sim, né? Por mais que nós tenhamos alegria em fazer, alegria em ajudar as pessoas, né? Que aquilo seja bom, faça bem para nós, mas nós deixamos muitas vezes de fazer algo para nós para fazer para o outro, tá? E Paulo está dizendo então que esse tipo de sacrifício é muito agradável ao Senhor. E o Senhor se alegra quando nós deixamos de fazer algo para nós e fazemos algo para o outro, né? Quando nós fazemos o bem, mesmo não querendo, isso é um sacrifício, talvez, para nós, mas para o Senhor é algo muito agradável e por isso Ele tem prazer que nós façamos isso, tá bom?
O versículo continua aqui em cima, tá? Eu mudei de slide, mas o versículo tá aqui em cima. Aqui, ó. Bom, vocês se lembram que nós falamos sobre a história do fariseu e do publicano? Estão lembrados, né? Então, e hoje nós vamos falar sobre eles de novo, novamente. Né? Eu não sei se faltou alguém na aula, mas assim, vou fazer um apanhado geral para a gente relembrar, tá? Sobre quem era o fariseu e quem era o publicano, para que a gente possa depois fazer nossa atividade lá no Jamboard. E hoje é um pouquinho diferente, vamos precisar de cooperação, de companheirismo, de parceria, porque se caso não der certo, aí eu vou tirar o documento de lá, tá? A gente precisa fazer direitinho. Então vamos prestar atenção, porque depois nós vamos precisar lembrar do que foi dito aqui sobre o fariseu, sobre o publicano, para que a gente faça atividade, ok? Muito bem. Bom, esse é o fariseu. Olha só, peguei algumas imagens para mostrar para vocês algumas características do fariseu e do publicano, tá bom? O fariseu, olha aqui, ó. Ele tá aqui, né? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá com um rolo de livro na mão. Por que ele tá com esse rolo de livro? O fariseu, ele era responsável por ensinar as escrituras nas sinagogas, nas praças, nos templos, para as pessoas, tá? Ele era o ministro da palavra. Ele é quem falava acerca da palavra para as pessoas. E aí ele mesmo, ele lia as escrituras e ele ensinava o povo. Só que o fariseu, ele muitas das vezes, né, nem tem exceção na Bíblia, né? Quando fala do fariseu, Jesus, ele fala sobre todos os fariseus. Eles eram pessoas muito arrogantes. Por quê? Porque como eles conheciam a Bíblia, eles achavam que eles eram melhores do que os outros, né? Aliás, a Bíblia não, né? Que naquele tempo ainda não existia assim a Bíblia como nós conhecemos, como livro, ok? Era esses rolos de livro. O rolo era tipo um pergaminho, né? Só que era enroladinho assim, tudo enroladinhas as folhas. E aí como fala? Ele era guardado, era apresentado dessa forma, tá bom? E então, como ele conhecia a palavra, como ele conhecia as escrituras, ele achava que ele era melhor do que os outros. E aí ele tinha essa atitude aqui, ó, desse homem que está aqui, ó, apontando, ele apontava também os outros. Apontava os erros, os defeitos, as coisas que as pessoas faziam que não agradavam ao Senhor. Ao invés dele ajudar as pessoas a fazer o certo, ele apontava, julgava, né? Eles se reuniam para falar das pessoas, para fazer difamações das pessoas, né? Para não que fossem mentiras, mas eram coisas que cabia ao Senhor mudar o coração das pessoas, né? E não eles. Então eles acabavam se reunindo para falar mal, para julgar as pessoas, tá? Entre si. Era como se fossem sabe aqueles fofoqueiros que nós conhecemos bem, né? Que gostam de falar dos defeitos das pessoas, que gostam de apontar. Eles se iravam, né, com as pessoas, eles falavam duramente com as pessoas sobre as coisas que elas deveriam fazer corretas, mas nem sempre eles mesmos faziam o correto. Eles falavam, mas erravam também, né? Eles não só acertavam, só que eles não olhavam para os seus erros, olhavam só para os erros dos outros. Deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Oi, Milena, pode falar. Professor, Pode falar. aqui pra mim a sua voz está travando. Tá travando minha voz? É, Tá. Não tá, não.
falou que não? Eu. Arthur? Tá travando para você? É porque, às vezes, a internet nossa oscila, né? Ela fica oscilando. E aí, Milena, pode ser que aconteça da sua também tá oscilando. E aí acaba dando uma travada, tá? Só que aí você, caso você não entender alguma coisa, quiser que eu volte, pode falar. E aí também vai ficar gravado depois a aula e você pode acessar lá, tá? Se ficar travando muito, não der para participar, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá. Bom, então esse era o fariseu, né? E o publicano, olha só, o publicano a gente sabe, né, que era o responsável por coletar os impostos para o rei. O que eram os impostos? Tudo aquilo que eu vendesse, que eu recebesse, uma parte do meu dinheiro tinha que ir para o rei, tá? Tinha que ser pago para o rei. Hoje em dia nós pagamos também impostos, só que é feito de uma forma diferente. Não aparecem pessoas na nossa porta cobrando imposto, como naquela época, né? E vamos supor que se eu vendesse 10 reais, desses 10 reais, R$ 1 eu tinha que dar para o rei. Só que o publicano, muitos dos publicanos faziam, cobravam além daquilo que era devido pagar. Em vez de ele cobrar o meu R$ 1 dos meus 10, ele cobrava R$ 5. Aí ele dava R$ 1 para o rei e ficava com 4. Então ele roubava do rei e roubava das pessoas, tá? E o fariseu, ele tinha muito ódio do publicano. Por quê? Porque o publicano, ele era judeu, assim como o povo hebreu, né? Só que o publicano, ele era funcionário também do rei, ele trabalhava a serviço do rei. Só que o rei não era judeu. Então, por esse motivo, os fariseus diziam que os publicanos eram pessoas que roubavam o seu próprio povo. Então, eles tinham muito ódio dos publicanos, tá? Olha só, aí as pessoas sempre pagavam, né, para o publicano, pagavam aquilo que lhes cabia pagar de imposto, né? Só que o publicano, ele era uma pessoa que era temida também, né? Assim como o fariseu era temido por ser pela hipocrisia dele, né? O que é hipocrisia? Eu falar para a pessoa fazer uma coisa certa, mas eu mesmo não fazer. Isso é hipocrisia, tá? E as pessoas temiam eles por quê? Porque eles sabiam que os fariseus cobrariam que eles fizessem o certo, mesmo não fazendo. Só que eles eram autoridade ali naquele lugar. Os fariseus, eles eram autoridade porque eles conheciam as escrituras, eles que ensinavam acerca das escrituras, então eles precisavam ser respeitados, tá? E assim como o publicano também. Um publicano, ele precisava ser respeitado também, porque ele tinha uma posição de respeito, né? Ele era funcionário do rei, ele era subordinado ao rei. Então, ele precisava ser respeitado também. Então, tanto o fariseu quanto o publicano eram temidos pelo povo, tá? Alguns publicanos conhecidos na Bíblia. Mateus, Levi, lembra de Levi, que deixou de ser Levi, que Jesus falou para ele, a partir de hoje você vai se chamar Mateus? A gente falou sobre ele lá no começo do ano, numa aula que a gente teve sobre os discípulos. Então, Mateus Levi, ele era publicano também. Só que ele deixou o ofício para ser um dos apóstolos de Jesus, tá? Ele, depois que ele decidiu seguir Jesus, ele deixou aquele cargo de publicano, tá bom? E outro também que a gente conhece bem foi Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano também que roubou muito do povo, tá? Só que teve um dia que ele teve um encontro com Jesus. Ele subiu numa árvore para ver Jesus e Jesus avistou ele e falou: Zaqueu, desce daí porque hoje me convém que eu vá jantar na sua casa. E aí Jesus jantou com ele. Zaqueu reconheceu o pecado dele, né? E após esse encontro com Jesus, ele restituiu tudo o que havia roubado das pessoas. Ele devolveu, tá bom? Oi, Vitória, pode falar. Professora, Jesus, ele escolheu
ele escolheu 12 apóstolos. Isso mesmo. E Mateus foi um deles. Tiago também, né? Aham, Tiago também. Não. Isso. Aí, e o Mateus Levi, ele foi um publicano antes de ser apóstolo, tá? Aí ele deixou de ser publicano para ser apóstolo de Jesus, discípulo, né? E depois apóstolo, tá bom? Bom, aí a nossa parábola, deixa eu contá-la rapidinho aqui pra gente não se alongar muito. Olha só. A parábola do publicano e do fariseu. Acontece aonde essa parábola? No templo. Tá vendo esse templo que tá aqui, ó? Era mais ou menos assim, né? O templo. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Olha só. Então, Jesus estava no meio de que pessoas quando ele contou essa parábola? Ó, pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. Desprezavam as outras pessoas e acreditavam só na justiça deles. Quem eram essas pessoas que nós estamos apresentando aqui? Os fariseus, né? Os fariseus, eles acreditavam que eles eram a lei, que eles podiam mandar porque eles conheciam as escrituras, tá? E desprezavam as pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que eu ganho. Vocês perceberam que o fariseu ele estava se justificando diante de Deus? Ele dizia assim: Ah, Deus, olha como eu sou bonzinho, né? Eu te agradeço porque eu não sou como as outras pessoas, né? Aí falou que as outras pessoas eram desonestas, pecadoras, adúlteras. E ele achava que ele não era nada disso. Ele achava, mas ele pecava como todas as outras, tá? Aí ele disse, ó, não sou como aquele cobrador de impostos. Ele quis se comparar ao cobrador de impostos, se colocando acima dele, dizendo que o cobrador de impostos era ruim e ele era bonzinho, tá? Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Será que será que Deus não sabia disso? Deus não sabia que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo? Se Deus sabe todas as coisas, né? Deus conhece o nosso coração. Ele sabia que o fariseu fazia isso, ok? Então, quando a gente vai orar ao Senhor, a gente não precisa falar das coisas que a gente faz, porque Ele sabe, tá? Então, Ele está querendo aqui não orar a Deus, Ele está querendo mostrar para as pessoas que Ele é bom, e não para Deus, porque Deus conhece. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos quem voltou para casa justificado diante de Deus, e não o fariseu, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Ok? Bom, o fariseu ele fez uma oração sincera? O que vocês acham? Não, né, Arthur? Esther, Gabi, isso mesmo. Não fez. Por quê? Porque ele falou só daquilo que ele achava que era bom nele, que ele fazia. E ele não se arrependeu. Ele, muito pelo contrário, ele ficou querendo se aparecer, né, para as pessoas. E Deus ele não olha para isso. Mas aí quem fez essa oração sincera e arrependida foi o publicano, né? Ele era pecador também, assim como o fariseu. Só que ele se arrependeu verdadeiramente e fez essa oração de arrependimento diante do Senhor, né? Pedindo perdão para Deus, tá? Pedindo para que Deus tivesse misericórdia da vida dele. Então ele foi ouvido. Muito bem, deixa eu ver. Oi, Vitória, pode falar.
Ah, que eu ia responder as perguntas também. Ah, sim. A gente vai Mas ter mais. acabou? Acabou, mas a gente vai para nossa atividade, daí você vai responder lá, tá bom? Gabi, pode falar, Gabriela. Ô, prof, Oi? o cara ele se achava assim todo bonzinho, só que ele não tinha aprendido uma lição que já até eu aprendi. Ah, Tipo, todo mundo na vida erra. Ninguém tem que ser certinho. Só Jesus e Deus. Ninguém é perfeito. isso mesmo. O fariseu, ele não reconhecia o pecado dele. Esse era o grande erro dele, ele não reconhecia o pecado dele. E pior, apontava o pecado das outras pessoas. Duas coisas que são terríveis, né, da gente fazer. Não reconhecer que a gente errou é ruim, porque nos afasta das pessoas e nos afasta de Deus. E não, aliás, e apontar os defeitos, os erros das outras pessoas, tá? Não que nós não podemos tentar ajudar a pessoa, olha só. Quando você vê que alguém está fazendo alguma coisa de errado, qual que é a sua atitude? Qual que é a nossa atitude como cristão, como pessoas que são tementes a Deus? Nós precisamos chegar na pessoa, falar, olha, fulano, você fez isso, assim, assim, assim. Isso não é bom. Deus não se agrada disso. Não faz mais isso, não. Tá? É essa a maneira correta. A pessoa pode continuar fazendo errado? Pode, às vezes ela não vai nem te dar ouvido. Só que o que você vai fazer? Orar a Deus, pedir para Deus tocar o coração dele, da pessoa, tá? E também, quando for o caso, por exemplo, é um amiguinho meu, vai, chega, conversa com a professora na escola, ou quem tiver junto com vocês, cuidando, fala, olha, fulano fez assim, assim, eu falei para ele, mas ele não me ouviu. Aí sim, aí vai ser uma atitude correta. Por quê? Porque aquela pessoa que é responsável pela pessoa que está pecando, ela sim vai poder exortar, mas nós temos simplesmente que lembrar, olha, isso não é bom, né, e tal. Então eu não vou chegar e falar assim, fulano, você fez isso errado, você não vê que você não pode fazer? Não, eu vou chegar em amor. Eu vou chegar com amor para ele, falar, olha, fulano, aconteceu isso, você fez assim, assim, não faz isso, o Senhor não se agrada, né? Então nós temos que ter, em tudo nós temos que ter amor para falar, para agir, para nos relacionar com as pessoas, tá bom? Deixa eu colocar aqui nosso nosso Jamboard. Eu vou explicar para vocês e já vou compartilhar o link para vocês entrarem. Quem não conseguir acessar pelo link, fica comigo no compartilhamento de tela somente, e aí manda para mim no bate-papo, então eu abro o seu áudio aqui para você me falar onde que a gente vai encaixar. Como que vai funcionar? Olha só. Aqui eu já tenho todas as notinhas prontas, ok? Tá tudo pronto. O que que vocês vão fazer? Organizar. De um lado, as características do fariseu e do outro lado, as características do publicano. Tá bom? Ah, Pro, mas não pode colocar mais notinha? Não, não pode. Se você achar que precisa de uma outra resposta que não tem aqui, fala com a Pro, que a professora vai colocar ali. Não, não é para vocês colocarem. Hoje vocês não vão mexer nos comandos, só nas notinhas, tá? Deixa eu ver. Aí. Vocês só vão mexer nas notinhas com as características, ok? Pode falar, Gabriela. Ô, prof, eu tô imaginando que isso não vai dar muito bom não, porque um vai achar que é a característica é de um, mas outro vai achar que a característica é de outro. Aí vai que ficam brigando pela notinha.
Não, mas aí se acontecer de ficar mexendo para lá e para cá, você vai ver que tem alguém mexendo. Aí você para, aí a gente vai ver aonde que vai, tá? Mas não sei, eu acho que não tá muito difícil não, tá? E tem algumas características que estão repetidas. Por quê? Porque são características que valem tanto para um quanto para outro. Então, uma notinha igual, tem duas notinhas iguais no caso. Então, vocês vão colocar aí uma de cada lado, né? Aí é só vocês encontrarem. Vamos começar então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esperar. Olha, nós temos 10 minutos, pouco menos de 10 minutos para fazer. Vai ser rápido, tá? Podem entrar lá, já coloquei o link lá no bate-papo, tá bom? Esther, você queria falar? Não? Vejam aí se conseguiram entrar. Tem gente que já conseguiu. 3 pessoas. Se não conseguir, chama aqui no bate-papo ou pede para abrir o áudio que eu abro, tá bom? Pode arrumar. Pode ir arrumando, pessoal. Põe assim, não põe em cima da outra. Isso, põe. A gente pode pôr também assim, meio sobreposto, mas aparecendo o que está escrito, tá? Pode ficar um pouquinho em cima da outra, mas aparecendo o que está escrito. Cuidado para não sumir a notinha. Tem uma notinha muito pequena ali. Aumenta o tamanho dela, tá muito pequena. Vamos arrumando. Todos conseguiram acesso? Milena de Deus conseguiu. Esther, Laura. Conseguiram acesso. Valentina, Miguel. Miguel, você tá quietinho? Tá conseguindo acompanhar direitinho? Sim. Tá? Conseguiu entrar aí? Sim. Ok. Valentina, conseguiu? Aí, terminaram, pessoal? Terminamos? Vamos ver aqui. Fariseu, posição de respeito? Ele tinha uma posição de respeito? Sim. Era egocêntrico? Sim, ele era egocêntrico. Por quê? O que quer dizer egocêntrico? Aquele que só olha para o próprio umbigo, que se acha o bonzão, né? Orgulhoso de si, né? Como era egocêntrico, com certeza. Apontava os erros das pessoas. O fariseu assumiu seus pecados? Olha só, essa notinha amarela que tá aqui do lado aqui, ó, do fariseu. Ele assumiu seus pecados? Ah, egoísta. Quem tá tirando as notinhas? Vamos lá, gente. Subordinado ao rei. Quem que era subordinado ao rei? Era o fariseu ou o publicano? Pessoal, não tirem as notinhas. A gente tá organizando aqui. Deixa aqui onde tá. Faltando 3 minutinhos eu vou encerrar, tá? Daí, do jeito que tiver, vai ficar. E aí a gente só vai conversar sobre a atividade.
Organizem. Tá uma bagunça ainda. Tem notinha no meio, tem notinha virada. Um monte de notinha aqui, ó. Vou fazer a notinha sumir, aí vocês vão perder ela. Tem 2 vezes aqui, temido pelo povo, ó, tá aparecendo 2 vezes. Lembra que eu falei sobre as notinhas repetidas? Por que que tem notinha repetida? Hã? Quando tem notinha repetida é porque são características dos dois, então fica uma de cada lado. Quem que era ministro da palavra? Quem que falava da palavra? Era o fariseu ou era o publicano? O publicano não era cobrador de impostos? Gente mexendo onde não deve. Não é para colocar a imagem, não é para colocar nada, pessoal. Oi, Gabi, pode falar. Quando terminar, poderia mexer com o laser? Não, porque eu já vou parar aqui, que tá desobedecendo a minha instrução aqui já. Estão rabiscando, fazendo um monte de coisa. Aí, ó. Aí, o que aconteceu? Tá vendo? Eu falo para vocês não mexerem, não mexerem. Aí sempre tem alguém que vai lá e mexe. Pagou tudo. Tá vendo? Justamente o que eu falei para não fazer, vocês fizeram. Deixa eu colocar para gravar. Olha só, pessoal. Então, acabou que a gente perdeu. Só que eu vou pegar, vou organizar lá pra gente finalizar essa atividade, tá bom? Vou mandar para vocês lá no WhatsApp, no grupo, ok? Para mostrar para vocês como que elas ficaram organizadas antes de acontecer isso, que eu vou fazer. Vou pegar a gravação antes de terem apagado e a gente vai voltar onde estava para eu poder finalizar com vocês a atividade, tá bom? Pessoal, um beijo, bom fim de semana para vocês, fica com Deus e até semana que vem, tá bom? Nosso pedido de oração hoje só para que tudo volte ao normal, né? A única oração que eu recebi aqui, pedido de oração. Então, que nós possamos nos lembrar e sempre pedir a Deus que as coisas voltem ao normal o quanto antes, né? Para nós retomarmos as nossas atividades. Amém? E vamos crer